Os sonhos mais lindos sonhei. Boas-vindas! Estamos começando aqui a primeira aula de aquecimento de música e violão para maiores de 50 anos. Então é uma oportunidade para você poder se comprometer com o aprendizado de música e violão junto comigo, junto com colegas, como você viu na abertura aqui dessa aula, um tanto de homens e mulheres, 50 a mais, que já estão conseguindo tocar, cantar e solar. Pessoas que começaram do zero no violão e hoje estão conseguindo aprender, né? Se você tem esse sonho antigo, tem um violão parado aí na sua casa, ou ainda não tem violão, mas quer aprender, então se sintonize nessas aulas, aproveite essa oportunidade, porque chegou a sua hora de aprender violão também. Sempre é tempo de aprender e de realizar os nossos sonhos. Mesmo se você tem aquela perguntinha, será que eu consigo? Será que é para mim? Será que isso não funciona só com a outra pessoa? Ah, ela consegue. Será que eu não consigo? Eu consigo? Então nessas aulas eu quero te mostrar que você é capaz sim. A gente se dedicando com um método que mostra o que você fazer, você vai ver que é só treinar algumas habilidades da mão direita, da mão esquerda, coordenação, que você consegue realizar o teu sonho para tocar, cantar e solar diversas músicas e aumentar a qualidade de vida através da música e do violão também. Que o nosso propósito aqui, nesse canal, com essas aulas, é esse. Você poder aprender, realizar o teu sonho e melhorar a qualidade de vida também através da música. Só pelo fato de realizar o sonho já é bom, né? Mas se você ainda não toca, não canta, você vai ver que aprender a tocar um instrumento melhora o nosso dia a dia. Você vai ter aquele tempo ali para curtir, para poder aprender. Então isso é muito legal. Então a gente vai fazer uma aula aqui de aquecimento. Primeiramente, aí, boas-vindas a todos que estão aqui chegando. Eu já vou pedir também para vocês aí se inscreverem no canal, ativar o sininho. Estamos quase chegando a 50 mil inscritos. O que significa isso? Quase 50 mil pessoas desse canal que é composto pela grande maioria de homens e mulheres maiores de 50 anos que querem aprender a tocar violão. E muitas dessas pessoas já estão aprendendo esse método que eu vou te ensinar e já estão conseguindo colocar em prática. A gente tem muitos vídeos, muitos alunos se apresentando, já sabendo tocar, cantar e solar várias músicas. E você também consegue aprender. É só se ligar aqui nos conteúdos da aula, beleza? Então, para a gente poder começar essa aula aqui, se inscreva, já ativa o sininho também, porque você vai receber a notificação de todas as aulas que a gente vai fazer na sequência. Combinado? Beleza? É isso aí, vamos que vamos. Então, estamos aqui com uma organização, para te ajudar nos conteúdos aqui dessa aula. Como eu falei, aula de aquecimento da nova jornada Música e Violão 50+, que é uma sequência de aulas ao vivo. Então, para quem não me conhece aí, está me conhecendo agora, o meu nome é Gustavo Ramos Ferraz. E para quem me conhece, o meu nome também é Gustavo Ramos Ferraz. Então, prazer, boas-vindas. E o meu propósito aqui é te ajudar a realizar o sonho de tocar, cantar e solar no violão após os 50 anos. E não é de qualquer jeito, não. É de forma simples, eficiente e prazerosa. Porque tem gente que acha que tocar violão é difícil, acha que é muito complicado, acha que não dá para aprender, acha que é só para quem tem dom, acha que é só para quem nasceu em berços de músico. O pai tem que ser músico, a mãe, o irmão, senão não aprende instrumento. Tem muitas ideias assim errôneas sobre aprender música. E eu falo para todos, todas as pessoas são capazes de aprender, de tocar, cantar, solar. É preciso ter vontade, método e prática. Você vai me ver repetindo falar isso, eu vou até mostrar na tela daqui a pouco, para você ter isso como um mantra. Para aprender violão é só ter vontade, encontrar um método que funciona e colocar em prática na medida do possível. Um pouquinho por dia é o recomendável. Mas às vezes até se você pular um dia ou outro, você vai conseguir aprender também. O importante é você saber o que fazer. Beleza? Então, boas-vindas. Bora realizar esse sonho juntos. E eu quero colocar para você aqui algumas imagens, Essa é uma imagem, por exemplo, de alguns alunos que eu tenho, que a gente fez um evento presencial, porque esse método que você vai aprender, ele é online. Você é capaz de aprender comigo com todos os detalhes, independente do lugar onde você esteja, no Brasil, no mundo,
mas a gente fez um encontro aí, pessoas realizando o sonho de subir no palco, né, aprender a tocar, aí um pouco dos nossos encontros online com alunos, tocando, cantando, solando. Muitas dessas pessoas começaram do total zero no violão e hoje estão conseguindo até gravar vídeos se apresentando, tocando e tudo mais, tá? Pessoas que começaram no total zero, como eu falei, iniciantes, não sabendo nem pegar no violão. Né? Mais uma foto aí de alguns dos nossos alunos, como eu falei, né, do nosso evento presencial que a gente fez no ano passado, encontrando com alguns alunos desse método online. E aqui a gente tem alguns depoimentos assim de alunos, né? Ó, ela com 67 anos e desde os 7 anos de idade, mais de 60 anos tinha esse desejo, esse sonho de aprender a tocar violão. Achava impossível. Porém, com o curso, com o método, percebeu que não é impossível e que está conseguindo agora tocar. Você se identifica com isso? Fala para mim aí. Estou mostrando isso para você ver que são homens e mulheres comuns que são capazes de aprender, assim como você. Até o aluno falando que o tempo dele é um pouco corrido. Todos os dias tem pouco tempo para poder praticar. Mesmo assim, ele consegue um tempinho para praticar as aulas. E assim ele está conseguindo tocar e cantar as primeiras músicas, através desse método de ensino. Né, que está ajudando muito. E logo ele vai gravar um vídeo para mandar para a comunidade. Certo? Então a gente vai ver que é assim, ó. Aprender a tocar violão, ele é um caminho da prática. Da prática. E é isso que a gente vai ver. Então a ideia da aula de hoje, eu já vou colocar os objetivos aqui dessa aula de hoje, tá bom? Que eu quero falar algumas coisas para vocês e eu vou colocar já a mão na massa também. Começar a mostrar algumas coisas que você que já está com violão, já está com a mão coçando aí, querendo aprender, né? Eu já vou te mostrar algumas coisas que você já vai começar a aprender. Mas lembrando que o principal conteúdo do método, os materiais que eu vou compartilhar com você, a gente vai ver isso nas aulas da jornada. Vamos entender todas essas aulas aqui de hoje e durante essa semana como aulas de aquecimento. Combinado? Então, o tema da aula de hoje aqui é como dar os primeiros passos no violão após os 50 anos. Você tem ideia aí como que é dar o primeiro passo no violão? Escreva aí nos comentários. E eu vou abrir mais para o final da aula um tira-dúvidas com você. Tá? Então eu vou falar aqui os assuntos da aula, eu estou de olho aqui nos seus comentários, mas daí no final da aula eu abro mais um espaço para eu poder ler as suas perguntas, se você tiver alguma mais específica, e tiro suas dúvidas, tá? Então fica até o final. E lembrando mais uma vez aí de você dar o like, se inscrever no canal e participar. Se engaje, escreva, porque isso melhora o seu aprendizado. Ó, tem pessoas aí já escrevendo que não tem ideia como que é dar o primeiro passo no violão. Né? Não tem ideia. Então eu vou te mostrar os primeiros passos que a gente pode dar. O que a gente vai aprender na aula de hoje? Exatamente esse assunto. Como dar os primeiros passos no violão. A outra coisa que é muito importante para você já se preparar para a jornada. Quebrar, despedir crenças limitantes que talvez você possa ter na sua cabeça. Que crenças limitantes, elas vão atrapalhar o aprendizado. Então, quando a gente perceber que a gente tem alguns pensamentos limitantes, que todos eles são mentirosos, eles servem para a gente empurrar com a barriga, deixar para depois, não fazer o que a gente quer, dar desculpa, ou falar que a gente não é capaz. É muito comum a gente ter isso na nossa cabeça e é muito importante a gente poder não ter mais, expulsar esses pensamentos para a gente ganhar confiança e conseguir aprender, tá? E eu vou te falar um pouco aqui já os 3 pilares iniciais para a gente poder movimentar e começar a aprender violão, tá? Que é a postura. Uma postura, vou falar algumas recomendações para você sobre postura. Vou já te passar algumas posições aqui no violão simples, para você que está com a mão coçando aí, já conseguir tocar alguma coisa, e um ritmo básico no violão. Tá bom? Uma coisa aí bem simples, mas que durante a jornada
eu vou trazer mais detalhes para você aprender e não ter dificuldade para poder praticar isso, tá? Então, é isso aí. Combinado? Tá claro isso aí para você? Beleza. Então, primeira coisa, assim, quando a gente está com o violão na mão, né? Como é que a gente segura o violão? Como é que a gente apoia ele? Então tem essa postura, né? Então, intuitivamente, a gente já pega o violão, coloca na perna e tem esses apoios. Eu vou mostrar daqui a pouco um vídeo de um aluno, né? Com uma postura do violão para vocês poderem observar. Mas esse assunto da postura, a gente vai ver isso com as práticas ao longo da jornada. Mas eu só quero te tranquilizar e te falar uma coisa, que a postura ela tem que ser a mais natural possível, né? Tem vários jeitos da gente poder segurar o violão. Não tem só uma postura. A gente pode apoiar o violão na perna direita, pode apoiar o violão na perna esquerda, né? Só que tem alguns detalhes que eu vou falar para você que já vai facilitar a sua prática e evitar má postura. Que isso que não é legal de ter, né? Por exemplo, a gente ficar muito com a coluna torta, fazer muita força no pescoço. Alguns detalhes que eu vou te explicar, já que para você já pegar o violão da melhor maneira. E para ser mais legal aqui a nossa aula, eu vou te mostrar isso com base num vídeo de um aluno. Observa bem como é que está a postura desse aluno aí praticando violão. Um aluno do curso, tá? Um aluno nosso, tocando uma música. Veja aí. Sentir-se jovem é sentir o gosto de envelhecer ao lado da mulher, curtir o cabo ruga do seu rosto, que a idade sem vaidade me trouxe. O corpo transformar-se em escultura, o tempo apaixonado é um escultor, e a fêmea oculta na mulher madura. Legal, né? Então ele toca a música inteira aí, compartilhando com a gente, falando até sobre o tema de envelhecimento, né? Que é uma das coisas que a gente gosta de falar aqui, né? Música é uma forma da gente ter um envelhecimento saudável, ativo, né? Faz muito bem tocar, cantar e solar. E antes de eu falar da postura dele, eu quero que você vá escrevendo nos comentários aqui o que você percebeu da postura dele, como que ele tá tocando o violão para ele ter uma postura confortável para tocar um instrumento. Quais são os detalhes que você percebe aí na imagem? E uma coisa que eu preciso falar desse aluno especificamente, ele tem uma deficiência visual bem grave, de não conseguir enxergar mesmo. E mesmo isso não impede ele de querer tocar violão. É um aluno que a gente tem, que tem essa deficiência visual, não sei quantos %, mas assim é muito severa, de não conseguir enxergar e está aprendendo a tocar violão porque o sonho dele fala mais alto. Então eu coloquei ele aqui por todos esses motivos, né? Para você até perceber que, assim, vamos evitar de ter desculpa. Se você está aqui assistindo essa aula é porque você quer aprender. Então vamos focar em aprender violão e deixar as desculpas para trás. Ó, uma coisa que a gente está vendo. Ele está numa cadeira de encosto firme, né? Não está, por exemplo, no sofá mole que vai deixar a pessoa meio torta ali tocando violão. Ele está numa cadeira simples, né? Que não tem braço. A cadeira não tem braço. O braço das cadeiras, às vezes, podem atrapalhar na hora da gente tocar aqui, né? A mobilidade. Você viu que ele fez um elevado para a perna direita. Colocou uma almofadinha, um banquinho ali, para a perna direita ficar um pouco mais alta. E assim, o violão também ficar um pouco mais alto aqui. Para ficar mais confortável, para ele poder tocar. Tá? Então, nessa imagem aqui, a gente pode perceber algumas coisas, né? Ajustes que você pode fazer para ter uma postura melhor. Para quê? A coluna ficar mais ereta e você ter flexibilidade aqui para poder mexer os braços.
né, a coluna mais ereta e o violão numa posição, numa altura mais confortável, para não ficar nem muito baixo, para você não ter que curvar o pescoço, né? Então, a gente está vendo aí uma forma, né? Então, prestar atenção nos seus ombros, na coluna, no posicionamento das mãos e lembrar que a postura você vai experimentando ela. Então, eu vou passar aqui mais recomendações, mas a postura ela sempre vai se ajustando, tá? Existem até alguns utensílios que a gente pode utilizar para poder melhorar a postura no violão. Vai ter uma aula de aquecimento aqui que eu vou até falar para vocês sobre violão. Tem gente que está assistindo essas aulas que não tem violão ainda, mas isso é fácil de resolver. Vou falar de alguns violões que eu indico para iniciantes e até alguns acessórios, né? Por exemplo, eu mesmo estou utilizando um acessório aqui por conta da aula para o violão poder ficar um pouco mais alto. Esse acessório aqui eu apoio na perna e ele fica aqui mais confortável para poder tocar e mostrar para vocês, né? Para quê? Para que esse braço ele consiga ficar livre. Não é legal apoiar o braço na barriga, nem no sofá. Esse braço aqui, porque a gente vai ver que esse braço ele pode se movimentar, né? O dedo aqui atrás tem um papel muito importante para a gente poder abrir a mão e conseguir tocar. E o braço e o ombro, tudo isso aqui é importante você estar com isso, de certa forma, relaxado, né? Para você não tensionar demais. E essa mão aqui, ela se apoia naturalmente aqui no violão. Ela cai aqui, sua mão ela cai aqui naturalmente sobre a boca do violão. Certo? Então, o violão, a gente tem basicamente 3 pontos de apoio. Quais são os apoios? O violão na sua perna, é um apoio. O segundo apoio é esse braço, que ele fica encostado aqui e ele serve para o violão se equilibrar. E o terceiro apoio é no seu peito aqui, na sua caixa aqui, ó. Então, esses 3 apoios permitem que o violão fique firme. Essa mão aqui, ela não é um apoio. Então, a gente não precisa segurar. Essa mão não é o que vai segurar o violão. Essa mão aqui, ela vai servir para a gente poder fazer as notas, tocar os acordes e assim por diante, tá? Então, são esses 3 apoios para você poder treinar as suas costas mais retas e mão na massa. Beleza? Então, são algumas, assim, orientações básicas que você vai ajustando aos poucos. Mas é importante falar que a postura no violão ela é importante porque às vezes a pessoa está com dificuldade para poder tocar e às vezes o que está precisando ajustar é uma postura. É uma simples postura. É um ângulo de braço, de dedo. Tá? Então, lembre que a postura ela é a base para a gente dar os primeiros passos para tocar violão. É ajustando a postura e vamos que vamos. Então, tem alunos interessados, né, em violão, nesse apoio. Eu vou fazer uma aula em breve de aquecimento, que eu vou falar sobre esses assuntos e vou ajudar você, tá? Para você poder escolher um violão. Hoje em dia é muito fácil conseguir um violão. Você pode até conseguir emprestado, né? Tem muita gente que tem violão que não está participando aqui da aula e não está usando. Mas se você está participando da aula e não tem um violão, pode pegar um emprestado ou pode comprar um violão, que hoje em dia tem valores bem acessíveis. Pode até comprar pela internet e facilita para você ter um violão, né? E é um investimento na sua qualidade de vida, no seu sonho. Beleza. Vamos dar sequência aqui na nossa aula. Então, a primeira coisa que a gente está falando aqui é de postura. Vou te ensinar algumas coisas de ritmo, de acordes, mas esse assunto aqui é importante. A gente quebrar possíveis crenças limitantes que ainda tenha atrapalhando você para conseguir realizar o sonho de tocar violão. A primeira delas, que eu acho que vocês aqui não têm, porque vocês estão assistindo essa aula, é achar que já passou da idade para aprender violão. Como eu falei, tem uma ideia errônea que fala que só é possível aprender música quando começa criança. Quando é criança. Não é verdade isso. Pelo contrário.
o que mais determina um bom resultado para aprender é se a pessoa tem vontade de aprender. Não adianta nada uma criança começar a fazer aula de violão e ela não ter vontade de ir para a aula. Ela não vai aprender legal, ela não vai tocar bem. Claro, se a criança começar a ter aula de violão e querer aprender, quiser aprender, ela tem chance de tocar muito bem. Porque desde criança, praticando, querendo, se desenvolvendo, muito legal. Mas o mais importante é você estar querendo aprender. E não importa a sua idade. Se você quiser aprender e começar a aprender, você vai saber tocar. Cada um no seu ritmo, no seu tempo, mas você vai aprender. Então não tem essa de já passou da idade para aprender violão. Sempre é tempo de aprender e de realizar os nossos sonhos. Então, estou colocando na tela aí essa frase que eu sempre falo para meus alunos, para você ter ela como um princípio. Sempre é tempo de aprender e de realizar meu sonho. Se você afirmar isso para você mesmo, isso pode facilitar o seu aprendizado durante essas aulas aqui. Quando vier aquele pensamento meio desanimado, mas tá difícil. Não, sempre é tempo de aprender, eu estou aqui aprendendo, então a gente tem que confiar nisso e ir em frente. Beleza? Mais uma crença limitante aí que a gente vê, que as pessoas falam muito. Eu não tenho tempo para realizar meu sonho. Como é que é isso? Como é que a gente pode substituir essa frase de não ter tempo para realizar o sonho? Porque uma coisa é assim, o tempo é falta de prioridade. Você, quando coloca a prioridade de realizar o teu sonho, você consegue arrumar um tempo. É só a gente lembrar da nossa vida. Quando aparece alguma coisa para fazer que é urgente, a gente para de tudo que a gente está fazendo e atende aquela necessidade. Então, se você conseguir ver que realizar o sonho de tocar violão é importante para você, você consegue reservar uns minutos do seu dia para praticar isso. Então é uma questão da gente querer aprender e ter a prioridade no nosso dia, nem que seja 5 minutos. Durante essa semana aqui, eu vou pedir mais para você, que você assista às aulas, que vão ter em torno de 1 hora as aulas, né? Todas as aulas de aquecimento e principalmente as aulas da jornada. Reserve esse tempo para assistir essas aulas, para entender essas aulas e colocar em prática. Daí você vai ver que sua vida pode se transformar e você, em pouco tempo, vai aprender muito mais do que você até hoje não conseguiu aprender de música e violão. Então, estou colocando para você aqui, em vez de falar que não tem tempo para realizar o sonho de tocar violão, foca nessa fórmula que eu estou te falando. Alimenta a sua vontade de aprender. Eu quero aprender. Então, para eu aprender, eu vou inventar como é que aprende? Não. Eu quero aprender. Então, eu preciso entender como que é um método. E aqui eu estou te mostrando como que é um método. Então, se você tem vontade de aprender, foca em aprender o método agora. Assista às aulas. Dedique o seu tempo para assistir ao vivo ou as gravações. Ficar de olho nos grupos do WhatsApp. Acompanhe o que está acontecendo. É a forma de você poder aprender. E daí o método vai te mostrar o que você tem que fazer para praticar. E nessa hora é a mais legal. Porque poucos minutos praticando o que o método vai te falar, você vai ter resultado. Você já vai começar a ver que você está conseguindo. Tá? Então, o seu foco aqui nesse aquecimento é a sua vontade e o método. Foca em aumentar a vontade de aprender e entender como é que funciona o método para a gente começar a colocar em prática a partir de hoje e principalmente durante a jornada na semana que vem. Beleza? Eu ouço muito isso aqui também, né? Que tocar violão é difícil. Você pensa isso? Quem acha que tocar violão é difícil, pode escrever nos comentários. Pô, professor, eu acho que é difícil sim. Eu tenho esse pensamento que tocar violão é difícil. Isso é bem comum, né? Achar que é difícil. Mas achar que é difícil uma coisa ou faz depende do ponto de vista. Se eu me der um violão aqui, eu não tenho ideia como é que começa a tocar, não tenho nem ideia como é que faz, vai ser difícil mesmo, vou ter que descobrir tudo sozinho. Daí é difícil. Mas se a gente entende que tocar violão, na verdade, é um trabalho da gente poder aprender a coordenar nossas mãos e dedos e praticar isso. Não é dom, é uma coisa bem prática mesmo. E eu vou te ensinar quais são esses movimentos da mão direita, da mão esquerda, que você praticando eles, você vai criar a condição de saber tocar violão. Aí, tem uns alunos falando que sempre pensou que tocar violão é difícil.
Pois é. É muito difícil, é muito fácil, depende do ponto de vista. Falar que é difícil ou que é fácil não quer dizer que não dá trabalho, que não depende do nosso esforço. Entendeu? Então, e para ser mais fácil e mais difícil, o material do nosso estudo tem que estar de acordo com o nosso nível. A gente tem que conseguir praticar o que está no nosso nível, para a gente poder dar o próximo passo, e dar o próximo passo, e dar o próximo passo. Tá? Então você vai ver aí qual que é esse passo a passo. Beleza? Então, pode ser bem mais simples do que você imagina. E é isso que o método que eu estou te ensinando vai te mostrar. Mas para você ver isso na prática, tem que assistir às aulas, tem que estar sintonizado para poder aprender. Combinado aí, gente? Beleza? E aí são alunos, ó, que também podiam imaginar que tocar violão era difícil, só que encontraram facilidade. Ó. O depoimento da aluna. Ó, eu sempre achei esse solo difícil. Eu sempre desisti. Mas nada como insistir e estudar todo dia um pouco, mesmo achando que não ia dar certo, mas hoje deu certo. Fiquei feliz e surpreendida comigo. E o teu método leva o crédito. Obrigada. Por que eu coloquei isso aqui para vocês verem? Porque essa ideia de que tocar violão é difícil fica assombrando a nossa cabeça. Só que o método ele vai te mostrar um passo a passo. Confia nesse passo a passo. Confia nisso. Porque você faz um dia, faz o outro, faz o outro. O seu cérebro, suas mãos, a sua coordenação, você vai começar a tornar isso fácil. E quando você vê, você consegue. Como a aluna, mais de 50 anos de idade, está falando aqui. Eu fiquei feliz e surpreendida comigo. Então, se você também quer ficar feliz e surpreendido com você mesmo, é isso. Não entra nessa de que é difícil ou de que qualquer outra coisa. Lembra, vontade mais método mais prática é igual ao resultado. Sempre é tempo de aprender. Beleza aí, gente? Mais alunos aí, ó, vestindo a camisa do método. Vocês estão vendo aí, ó, M50+, do Musicalidade 50+. Eu estou maravilhado com o método do curso, que aos poucos eu vou conseguindo me encontrar com o violão. Ainda como iniciante, eu nunca havia antes conseguido tocar uma única música e cantar. E agora está conseguindo. Beleza. Beleza, gente. Então, assim, como o tema da nossa aula hoje é como dar os primeiros passos no violão, quem aqui está assistindo a aula que já está querendo colocar a mão na massa, querendo tocar alguma coisa? Fala para mim aí. Professor, já estou querendo tocar. O que eu quero fazer para você aqui é só dar uma amostra, tá? Uma amostra de que poucas informações já servem para muita prática para você, tá? Então, durante a jornada, eu vou te mostrar todo como funciona o método, eu vou entrar com todos os detalhes e mostrar com você de forma simples, eficiente e prazerosa para a gente poder tocar uma música completa também. Mas aqui eu já quero trazer alguns conteúdos aí para você poder praticar durante essa semana. Combinado? Então, para os muitos iniciantes, não se assuste se eu mostrar alguma coisa que você está achando difícil. Porque a gente vai ver que isso é o passo a passo. Mesmo assim, eu vou te mostrar de forma bem prática, bem mais simples possível aqui, tá? Tem um tanto de gente aí já querendo colocar a mão na massa, né? Então, eu vou te dar aqui algumas posições de acordes no violão. Então, tem muita gente que chama acorde de nota, chama nota de acorde. Um acorde no violão são notas combinadas. Nota é um som. Isso aqui é uma nota, ó. Se eu toco uma corda solta no violão, é uma nota. Isso aqui, por exemplo, é um acorde. Você viu que eu toquei várias cordas juntas, combinando, fazendo um acordo entre elas, um acordo. Então é um acorde. Um acorde é um acordo entre notas, que ficam combinadas, ficam dando um efeito sonoro, um bloco sonoro.
Então, sempre quando a gente vai fazer acordes, algumas pessoas já conhecem, por exemplo, que acorde é esse aqui? Que acorde é esse aqui? Que acorde é esse aqui? Algumas pessoas já conhecem essas posições que eu estou fazendo aqui. Esses desenhos que eu estou fazendo aqui no braço do violão, apertando cordas ao mesmo tempo, isso são acordes, tá? Então, faz a nota dó aí. Tem gente que vai lá e faz o acorde de dó. Então, a nota dó é isso aqui. É uma nota. O acorde de dó é isso aqui, tá? Então já estou falando para você a diferença entre nota e acorde. E o que eu quero mostrar para você, bem simples, é você aprender já ou praticar 2 acordes. 2 acordes no violão que a gente vai usar apenas esses 2 dedos aqui, tá? Então acompanha comigo, entende. Eu vou colocar na tela aqui depois para facilitar, mas o mais importante é você conseguir prestar atenção no violão, que a gente aprende assim, olhando bem o dedo do professor, olhando para o vídeo, entendendo e praticando no nosso instrumento depois. Vai ter material impresso, digital, que vai ajudar você a enxergar isso. Mas o mais importante é assim, ó, esse é o método eficiente, videoaula, tá? A gente tem alguns recursos, por exemplo, vou dar um zoom aqui para você ver mais de perto. Né? Tem alguns recursos de mostrar a mão direita, a mão esquerda, mais próximo. Isso são coisas que antigamente não existia. Então você que tem mais de 50, 60, 70, 80 anos pode se aproveitar da internet, da tecnologia para aprender melhor. Tá bom? O primeiro acorde que eu vou te mostrar, vou fazer com você é esse aqui, ó. Algumas pessoas já vão saber o nome dele. Se você não souber o nome dele, eu vou até te falar o nome dele, mas não se preocupa em entender teoria musical agora. Esse método é prático. O importante é você conseguir fazer esse acorde. Eu estou usando esses 2 dedos da mão esquerda, indicador e médio, e colocando eles aqui, ó, nessa 5ª corda do violão, porque as cordas é de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. E o dedo 2 eu também estou colocando na 4ª corda. 1, 2, 3, 4. Então, na 2ª casa do violão. Aqui é a primeira casa. Vamos colocar aquele zoom, né? Aqui é a primeira casa do violão. Eu estou vindo para a 2ª casa. E esse dedo aqui, embaixo. Eu toco todas as cordas, ó. Vamos lá, quem já sabe pode escrever o nome desse acorde. Então esse é o primeiro acorde para você treinar. Quando a gente faz um acorde desse, a gente tem que prestar atenção como é que está o nosso polegar aqui atrás. Porque o polegar aqui atrás, se ele estiver muito assim, eu não consigo deixar os meus dedos mais em pezinho. Ó. O meu dedo aqui ele tem que ficar mais em pezinho do que deitado. Porque a minha ponta do dedo, ela tem que apertar só a corda que eu quero. Ela não pode assim ficar deitada e encostar em cordas de baixo. Tá? Então, a pontinha do dedo vai apertar e o dedo vai ficar mais em pezinho. Não precisa exagerar muito assim, não. É só ter esse detalhe. E como que a gente percebe isso? Pelo som. Faz o acorde e toca. Toca tudo para baixo. Beleza? Às vezes seu som pode ficar diferente aí porque está desafinado o seu violão. A gente vai aprender a afinar o violão também. Tá? Tranquilo, mas como o nosso estudo agora é de técnica, de prática, você começar a treinar os seus dedos, tá? Nossa aula aqui vai ser você treinar essas posições. Vai fazer esse acorde, vai tirar a mão, vai colocar ele de novo e vai ficar decorando ele, ó. Decorando ele. Decorando ele. Ó, você vai fazer mais devagar do que eu estou fazendo, mas você tira a mão e põe de novo para decorar o acorde e ouvir o som dele. Quando você está fazendo isso, você está treinando a sua memória muscular. Repetir esse acorde está treinando a sua coordenação, mas a sua memória muscular. E a sua memória auditiva também, de você ouvir o som do que você está produzindo. E tem a memória visual,
Porque você está vendo que esse acorde ele tem um desenho, ó. O desenho dele são esses dois dedinhos. Assim, você pode decorar assim também como é que fica. Por exemplo, é diferente desse. Esse acorde aqui tem um outro desenho. Cada acorde tem um desenho, né? Então você tem essa memória visual, memória auditiva, memória muscular que você está trabalhando já aí. Enquanto você está treinando esse acorde, eu já vou te mostrar aqui uma maneira que eu utilizo com os meus alunos para ajudar eles a aprender. O principal é o vídeo, como eu falei. Mas a gente também pode aprender pelo diagrama de acordes. Ó. É isso. Isso que eu fiz agora aqui, ó, está representado dessa forma. Só de eu mostrar aqui, você já vai conseguir entender. Ó. Então, dedo 1 está nessa corda aqui na segunda casa e o dedo 2 está aqui. Ó. É isso. As linhas verticais, ou melhor, verticais, são as cordas. As linhas verticais são as cordas. E as linhas horizontais são esses ferrinhos aqui, ó, que são os trastes, que dividem as casas do violão. Então, nessa primeira coluna que está em branco, né? Essa primeira coluna horizontal em branco é essa primeira casa, que não estamos tocando nada. E na segunda casa já tem esses dois dedos. Fazendo esse acorde, que é o acorde de Mi menor, como alguns alunos já falaram. Tá? Fica aí uma dica de como dar os primeiros passos no violão. Eu vou te passar mais um acorde ainda, que é um irmão gêmeo desse. Tá? Beber uma aguinha aqui. E me conta nos comentários se você já sabe fazer esse acorde ou se você está vendo ele pela primeira vez hoje e já está conseguindo entender, está conseguindo praticar, ou já vai praticar logo na sequência depois quando você estiver com o seu violão. Beleza. Vai escrevendo seus comentários aí. E esse é o acorde de Mi menor. Olha que legal. A gente aprendeu o acorde de Mi menor assim. O outro acorde que eu vou te ensinar, para você já começar a fazer um som aí e começar a perceber a diferença de som entre dois acordes, é assim, ó. Esse é o primeiro, não é? Olha só como que é o segundo. Presta atenção para perceber que eles são muito parecidos, ó. O primeiro é assim. O segundo é assim, ó. Perceba bem a diferença. Veja se você notou. O primeiro é aqui, ó. O segundo é aqui, ó. Então, o primeiro é aqui. E o segundo é aqui. Primeiro aqui, segundo aqui. Primeiro aqui, segundo aqui. Todas as pessoas são capazes de fazer isso. Você é capaz de fazer isso. É só entender. Assistir é uma coisa. Entender é outra. E praticar é outra. Então, quem está assistindo a aula, legal. Você está fazendo um trabalho de entender. Ah, entendi. Ó, ele desceu uma corda. Esse dedo estava aqui, veio parar aqui. Esse dedo estava aqui, veio parar aqui. Então, ó, desceu. Esse acorde estava aqui e desceu. Entendi. Agora é praticar. Então, você tem esses 3 passos para poder aproveitar essas aulas de aquecimento e as aulas da jornada. Assistir, entender e praticar os assuntos. Tá? Eu recomendo que você assista e entenda bem todas as aulas para você aproveitar o método. E na hora da prática, eu vou te guiar para você conseguir praticar no seu tempo, sem pressa, sem pausa, sem ansiedade, para você perceber que para aprender música e violão com qualidade, tem que ser assim.
você aprender no seu ritmo, sem pressa e sem pausa, beleza? Aí, ó, já até colocaram, esse que eu estou te ensinando é um acorde de Lá maior com nona. Não se preocupa com nomes, com teoria, mas a gente aprendeu Mi menor, acorde de Mi menor, e o acorde de Lá com nona. Lá maior com nona, Mi menor. Na verdade não é um acorde maior não, é um acorde Lá com nona. Lá 9, Lá com nona. Esse é o nome. Não se preocupa com teoria, tá? A teoria, às vezes, colocada na hora errada, dificulta o aprendizado dos alunos. Vale mais a pena a gente ir pelo caminho da prática. É esse que faz a diferença. Se você quer aprender violão de verdade, vamos pelo caminho da prática. Não precisa nem saber o nome dos acordes, ó. Saber fazer eles. O nome você vai decorando com o tempo, mas o mais importante é saber fazer os acordes, focar na memória muscular, memória auditiva e a memória visual aqui, ó, dos acordes. Tem até também a memória gráfica, né? Isso que eu estou mostrando para você, ó, aqui é uma memória gráfica. Você pode também lembrar desses acordes lembrando disso aqui, ó. Mi menor é assim. E o Lá com nona é muito parecido, é só descer uma corda. Então, o primeiro dedo vai estar na quarta corda e o segundo dedo vai estar na terceira corda. Tudo na segunda casa. Beleza? Primeiro os acordes simples. Decorando isso, se você está fazendo isso pela primeira vez, você vai simplesmente tocar 4 vezes para baixo, do jeito que você quiser, em cada acorde. Trocou o acorde e toca 4 vezes para baixo. Toca 4 vezes para baixo. Com isso já vai treinar muito a sua coordenação. Você vai tocar 4 vezes, toca do jeito que você puder. Eu estou indicando aqui, ó, polegar para baixo. Polegar da mão direita. Uma da essência do nosso método, do meu método que eu vou te ensinar, é a gente saber fazer ritmos. Dá para fazer isso em pop 1, pop 2, toada 1, toada 2, guarânia, valsa, bolero, marcha rancho, marcha marcial, samba, bossa nova, 6x8, baião. Tem um tanto de ritmos aí que a gente pode aprender e que meus alunos aprendem e que eu vou ensinar para você também. Mas a gente se coordena primeiro contando assim, ó. 1, 2, 3, 4. Mudei de acorde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a gente vai ver aí durante essas aulas que com esses 2 acordes é possível tocar até uma música. A gente pode até tocar uma música com isso aqui. Nessas aulas de aquecimento aqui a gente vai poder treinar isso um pouco também, tá? Além dos conteúdos que a gente vai ver durante a jornada. Tá? Então já é um exercício musical para você ir treinando com esses 2 acordes. E se você já sabe aí fazer mais ritmos, você pode tocar, ó. Vamos ver se tem algum aluno meu aí do curso. Que ritmo é esse que eu estou fazendo aqui, ó? Vamos ver. Só com esses 2 acordes. Vamos ver se tem algum aluno sintonizado para escrever que ritmo é esse que eu fiz. Mas você que está pegando esses conteúdos agora, como dar os primeiros passos no violão? A gente falou aqui de alguns assuntos, vamos fazer uma breve recapitulação aqui. E eu estou sugerindo para você treinar esses 2 acordes e conta em voz alta. 1, 2, 3, 4. 1,
voz alta porque esse é o princípio para você tocar e cantar ao mesmo tempo. Você pode já se considerar que está tocando e cantando, fazendo esse exercício. 1, 2, 3, 4. 1, 2. É um jeito de você começar a pegar essa coordenação de uma forma simples, eficiente e prazerosa. Aê, os alunos escrevendo aqui para mim, ó. Boa, ritmo pop. Pop 1. Pop 1 é o que eu fiz aqui. Tem o pop 1, tem o pop 2. A gente aprende que com esses dois ritmos, pop 1 e pop 2, você praticamente consegue tocar todas as músicas que você quiser. Se ela não encaixa no pop 1, vai encaixar no pop 2. Se não encaixar no pop 2, encaixa no pop 1. São ritmos assim que para vários gêneros musicais funciona, que é uma beleza. Beleza? Então, gente, essa só foi a primeira aula de aquecimento. E o que a gente aprendeu aqui nessa aula? Ajuste e postura no violão. Falamos alguma coisa disso. Vamos falar mais aí ao longo dos dias e aprender mais durante a jornada. Lembra dos assuntos de quebrar as crenças limitantes. Isso é importante para você poder aproveitar melhor e aprender de verdade. Não se deixar levar por pensamentos errados, por desânimos assim, por mentiras que às vezes ficam entrando na cabeça. Então lembra que sempre é tempo de aprender. Vontade, método e prática é o que vai te dar resultado. Beleza? Aprendemos também aqui os acordes de Mi menor, de Lá com nona, mais uma sugestão de ritmo. E já estou te passando a ideia que a gente vai conseguir praticar uma música, começar a cantar só com base nisso aqui, nessas aulas de aquecimento, para você poder turbinar aí o seu aprendizado. Eu vou abrir aqui um tempo para tira dúvidas, tá? Então escreva aí no chat, ó. Eu tô vendo a Arlene escrevendo, a Márcia falando, ó, muito bom, tô gostando da paciência, a forma de passar o conteúdo, né? A Roseli, arrebentou a corda aí, Roseli. Tranquilo, às vezes a corda tá velha, né? Estourou, chegou o momento dela. Então a gente troca as cordas do violão. Isso é tranquilo também, tá? E vamos aprender a afinar o violão também durante a jornada. Professor, qual que é melhor? Violão de corda de aço ou de nylon? O melhor é aquele que você já tem, tá? Para você começar. Eu indico o violão de corda de nylon, como é esse que está aqui. Jogo de corda de nylon. A gente vai falar isso numa aula específica do aquecimento aqui, tá? Que eu vou te ajudar com isso, vou indicar violões. Mas o melhor violão é aquele que você já tem. Para a gente não ter mais desculpa de deixar para depois. Tá bom? Mas se for para comprar, eu recomendo comprar violão com cordas de nylon. Vamos ver aqui mais perguntas. Como eu falei aqui, tá? Legal, Múcio. Vamos indicar os violões. Continue sintonizado aí nas aulas. Olha só o Manassés falando aqui, ó. Já sou aluno e para você que ainda não fez a inscrição, não perde mais tempo. O curso é maravilhoso, independente de sua idade. Então é só continuar acompanhando nas aulas aí que você vai ter todos os detalhes do método e vai poder fazer parte desse aprendizado de música e violão daqui para frente, para sempre, sem pressa e sem pausa. Vamos que vamos. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Muito legal ver vocês aí que estão animados. Eu vou conseguir. Estou aqui pela primeira vez. Gostou da aula? Estou na expectativa. O violão ele tem as duas cordas. Tem as duas cordas. Faz diferença? Ah, isso aí é muito comum, tá? O violão de corda de nylon, as 3 de cima, elas são revestidas de aço. E as 3 de baixo aqui, elas são totalmente de nylon. Isso é normal, tá? Isso é violão de corda de nylon, tá? Então tem gente que fala, meu tem as duas. Não, mas é que essa aqui por dentro, ela é de nylon revestida de aço. As cordas mais graves. E as mais agudas são todas de nylon, então tá tudo certo. Eu vou mostrar, tá? A diferença de violão de aço e de nylon. Muitas vezes o violão de nylon, ele tem esse formato aqui de braço de violão. Que tem essas entradas aqui, assim. Os violões de corda de aço, às vezes eles são diferentes, um pouco.
Perguntaram se eu vou passar coisa para destravar os dedos. Com certeza. Com certeza, vamos fazer isso sim. A Maria Nise falando aqui, né, que é uma aluna. Aprendi mais a identificar os ritmos, que nem sabia antes de entrar no curso. Depois que pegou esse método aqui, né, Maria Nise? Tá conseguindo aprender. Que bom. Boas-vindas, Edna, que já tentou aprender violão antes, mas agora vai conseguir. Beleza, então, gente. É isso aí. Inscreva-se no canal, comente no vídeo qual foi o seu maior aprendizado aqui nessa aula. Boas práticas para você e vamos que vamos. Chegou a sua hora aí de começar a aprender de verdade a tocar violão, independente de quantos anos você tem e de quantos anos seu sonho está aí esperando para ser realizado. Chegou a hora. Até mais. Tchau.